Olá, meu povo, tudo bem? Quem diria, né? Depois de tanto tempo, quem voltou? Eu. Eu sempre volto prometendo que eu vou ficar, né, gente? Mas, gente, a gravidez é um turbilhão. Mas não é esse o conteúdo de hoje. Roda a vinheta. Então, meus amigos, meus inscritos, meus amores, meus tudo. Demorei, mas apareci. Mas, quando eu comecei a vinheta, eu falei da gravidez, mas esse não é o conteúdo que eu vou gravar hoje, não é o meu tema de hoje. É um tema mais conturbado. Que lá no app vizinho me pediram. Me pediram não, calma. Que eu comentei que eu passei por isso e eu falei que eu ia gravar e as pessoas falaram que queria ver. Porque tem pessoas que às vezes tá passando e não consegue se libertar, não consegue sair. E enfim, é algo muito conturbado, né? É uma situação bem conturbada, né? É, eu vou fazer, acho que aqui dá pra me fazer o efeito. Quem nunca namorou um narcisista? Vai aparecer aqui. É, gente, eu namorei um narcisista. Eu não vou conseguir falar pra vocês assim, tipo, tudo assim, porque é muita coisa. Mesmo sendo só apenas 2 meses que nós ficamos juntos, é muita coisa que aconteceu. Então eu vou falar tópicos assim que depois que eu saí do relacionamento, foi que eu entendi que eu tava vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento com um narcisista e que eu tava sendo. E que eu tava cega. E aí, depois foi que eu entendi, depois que eu aprendi o que é um narcisista, enfim. Vamos lá. Primeiro eu vou falar da a minha vontade, que é a que eu tenho até hoje e que eu vou ter pro resto da minha vida, até Deus cumprir na minha vida, que é ter um esposo, que é ter um marido, que é ter um parceiro, né? Eu sei que nenhum relacionamento é mar de rosas, eu sei que nenhum relacionamento é perfeito. Eu sei que eu também não sou perfeita, também não estou vindo aqui, eu não vou vir só acusar ele, eu também vou falar dos meus erros, né? Porque eu também errei. Mas eu acho que depois que eu engravidei, eu falo muito pro meu primo que eu fiquei uma pessoa mais. Eu amadureci, e isso é normal, as pessoas dizem que a pessoa amadurece muito. Depois que engravida, depois que vira mãe, e eu amadureci muito. E eu, em alguns momentos no começo da gravidez, eu pensei em voltar com essa pessoa. Eu pensei em ficar com ele mais por causa do meu filho. Eu pensei, não sei o quê. Só que aí eu comecei a ver situações que realmente falavam, não, não faça isso. Mas enfim, vamos do começo. Do começo eu vou tentar, né? Resumir até aqui, né? Eu conheci uma pessoa pela internet. Eu tinha acabado, acho que se eu não me engano, tinha 2 meses, um mês, que eu tinha saído de um relacionamento bem difícil, de uma pessoa que eu amava muito, e aí eu acabei tendo que me separar dele por causa da família. E eu ainda tava me curando daquela dor, porque eu gostava muito dele. E aí, automaticamente, a gente acaba, infelizmente, querendo tampar uma dor com uma outra dor, com uma outra pessoa, ou com de uma outra forma. Relacionamento a gente tenta tampar, a gente tenta substituir um colocando o outro, pra não ficar sentindo aquela dor. E eu acabei fazendo isso. Não tinha nem um mês que eu tinha terminado com essa pessoa, e aí eu acabei já conhecendo essa pessoa. E aí, essa pessoa, ela supriu todas as minhas esperanças, porque ele queria morar junto, ele queria viver essa vida de casado, ele me mostrava o tempo todo que ele queria casar, que ele queria construir família.
E em menos de um mês, acho que a gente se viu, acho que na outra semana ele já veio morar comigo. Foi isso mesmo. E veio, trouxe tudo, veio morar comigo. Só que teve algumas coisas que depois, né, que eu descobri, ele não me contou. Eu descobri assim, no meio de algumas brigas, de alguns desentendimentos, eu fui descobrindo. Tanto que descobri que ele era casado ainda no papel, eu descobri que tinha filho, eu fui descobrindo coisas assim que eu tava tão assim apaixonada, eu tava tão assim querendo ser feliz, ter um marido, que eu não liguei. No começo eu não liguei, eu não me importei. Então eu deixei passar, né? Eu falava, ai, tá bom, não sei o quê. Ah, vamos. Fui atrás dele com ele pra correr pra ele, né, fazer o divórcio, tudo, pra poder as coisas ficar certas, não sei o quê. E ele era muito assim, religioso, na mente, muito religioso. E aí, ao mesmo tempo que ele falava que ele estava errado, ele falava que ele estava certo. Ele vinha falar pra mim que ele estava errado e que as coisas não iam dar certo porque ele estava morando com alguém estando casado, que não sei o quê. Ficava muito oscilando de pensamento. Ao mesmo tempo eu tava muito bem, do nada eu tava muito mal. E aí eu tava trabalhando em dois empregos, eu trabalhava numa clínica e eu cuidava de uma pessoa. E aí eu comecei a ver que eu tava muito exausta, porque era 12 por 36. Então quando eu não estava na clínica, eu estava com o paciente. E aí. Ai, gente, meu filho, eu tô tendo muita contração. E aí eu peguei e continuei. Até pra poder ter uma renda a maior, pra gente se ajudar e tudo. E aí, nesse período, tinha uma amiga minha morando comigo. Antes dele vir morar comigo, já tinha uma amiga minha morando comigo. E aí, quando ele veio, eu deixei ele ciente que ela tava aqui, ele não se importou. A menina trouxe o marido dela e depois eles iam alugar uma casa, enfim, era coisa de um mês. No começo, pra ele tava tudo bem, tudo ótimo. Depois que ele veio pra cá, ele começou a dar uma encrespada. Me ligava no serviço e reclamava. Ai, que não sei o que, nós não tem privacidade. Ai, que não sei o que, não sei. Aí eu peguei e falei, tá bom. Chamei minha amiga pra conversar e falei, olha, que data que vocês vão alugar a casa? Que data que vocês pretendem? Aí ela falou assim, amiga, a gente já vai segunda-feira. Beleza. Só que aí ela pegou e me deu um toque. Ela falou assim, amiga, toma cuidado, porque por mais que você goste muito dele, toma cuidado, porque a gente acha que ele vai fazer mal pra você depois que a gente foi embora, que ele ainda não fez porque a gente tá aqui. Beleza. Eu deixei passar, falei, não, jamais que ele vai fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. Não sei o quê. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas descartei a possibilidade disso acontecer. Tanto que tinha algumas coisas que acontecia quando ele conheceu minha família, que a minha família percebeu e eu não. Porque, ó, quando ele foi conhecer minha família, é, normalmente o namorado ele não vai falar mal de você pra sua família, pra ninguém. Ele não vai falar mal de você. É meio estranho. É muito estranho. E ele falou mal de mim. Ele falou que eu fazia comida muito salgada. Ele falou que eu estava acima do peso. Ele falou muitas coisas assim. Minha família só pegou. Minha família são muito zoeiros, eles brincam muito. Então, na hora zoaram também. Só que aí depois minha irmã não falou. Só falaram pra mim depois que eu terminei com ele. Porque eles viram que eu tava muito cega, que eu não via essas coisas. Que se falasse era mais fácil eu brigar com eles do que brigar com ele. E aí, depois, aí a gente veio pra casa, ele começou a falar mal da minha família. Aí começou a falar mal da minha família, começou a falar que eu não queria eu perto da minha família. Me tirou do meu meio de que eu amo fazer, que é gravar, mandou parar de gravar, mandou parar de postar. E aí veio com aquele é, negócio da palavra, Bíblia, de coisa de igreja, doutrina. Ai, que não pode ficar expondo a vida, que tudo dá errado se você ficar expondo. E você expõe muito, e você é uma pessoa que fica se expondo, e você grava tudo que é desnecessário, e que você não sei o que, não sei o que. E aí eu fui, devagarzinho, fui parando de postar. Parei, fui parando. Daí chegou um tempo que eu parei totalmente. Quando eu parei totalmente,
E isso dentro de casa, no começo, depois que meus amigos foram embora, era muito bom. Ele chegava, né? Tinha janta pronta, marmita pronta, a gente conversava, a gente se dava bem, entre aspas, né? Eu tentava conversar muito, tipo, conversar com ele. Ele não queria, ele só queria trocar as ideias, algumas ideias, ter relação e acabou. Aí, beleza. Aí eu peguei e falei assim pra ele. Aí eu comecei a exigir mais, porque ele tava em casa dia de sábado e domingo. E aí eu comecei a exigir mais que a gente tivesse mais uma comunicação melhor. E aí ele falou que não, que mulher é chata. Aí começou. Aí eu comecei a ver quem era ele. Ele começou a falar que mulher era chata, que mulher era insuportável, que mulher ficava exigindo muito, que por isso que tinha muito homem solteiro, porque mulher exige muito, que mulher quer ser mais que o homem, e que não sei o quê. E começou a falar, 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 falar. Aí eu comecei a me calar. Só que eu, por ser muito. Eu sou muito insistente, quem me conhece sabe que eu sou muito chata às vezes. Eu insisti em querer conversar, falar do meu dia, de querer organizar algumas coisas que não estava correta, ele me ajudar dentro de casa. Porque ele chegava do serviço, tudo bem, eu sei que é cansativo. Ele chegava do serviço, comia, deitava, ia jogar Free Fire e dormia e acabou. E eu queria que ele pelo menos me ajudasse a lavar a louça, que a gente conversasse, que ele me ajudasse em alguma coisa. E ele achava isso cômodo, que eu não deveria exigir isso dele, que eu não deveria conversar sobre isso. Beleza. Aí eu peguei, cheguei e falei, olha, eu preciso da sua ajuda. Preciso, porque agora eu tô em dois empregos. Aí ele foi falou assim pra mim, ai, se você não tá aguentando, então sai de um, escolhe um que seja melhor, o salário seja melhor, não sei o quê. Aí beleza. Fiquei uma semana nos dois e pensando qual dos dois que eu ficaria. Aí eu peguei e acabei decidindo sair da clínica e ficando só com particular. Aí fiquei só com particular e o particular era só das meio-dia às 6. Entrava meio-dia e saía às 6. Minto. Entrava uma e saía às 6. 7. Isso, da 1 às 7, que são 6 horas trabalhadas. Aí beleza. Fui e fiquei assim. O salário era melhor, eu tinha um pouco mais de. Meu patrão era melhor, né? Me ajudava mais, assim. Aí tá. Aí chegou um dia, eu descobri que ele tinha recebido um. Gente, eu não vou saber explicar direitinho, né? Mas ele tinha sido chamado para prestar depoimento porque foi feito um boletim de ocorrência de agressão. E aí ele foi, não quis me contar muito bem, depois eu descobri que a ex-mulher dele fez um boletim de ocorrência contra agressão, ele tinha que ir lá se explicar. Aí foi. Gente, desculpa, tá doendo demais. Aí ele foi. Aí ele pegou, aí chegou em casa e disse que a ex-mulher, que não era ex-mulher, tinha ido no serviço dele e levado os documentos que ele tinha que pagar a pensão e que ia ser debitado automaticamente R$ 500, 500, 600, sei lá. Não, acho que 500. E que isso era demais, que isso não era justo pagar esse valor, que não sei o que não tinha que ser assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu não entendia, porque eu não tinha filho, né? Então eu falava, eu não sei, aí eu me oriento, perguntava para algumas pessoas, as pessoas falaram assim que era certo, por causa do salário dele, era, o valor era esse por causa do salário. Aí beleza. Aí eu comecei a ver que ele tava estranho, faltou um dia, faltou 2 dias. E eu, olha, você tem que trabalhar, que você tem que me ajudar. Faltou 3 dias, ó, você precisa me ajudar. Tá faltando as coisas dentro de casa, você precisa me ajudar. E eu, sabe que eu sou chata, né, quando acontece alguma coisa. Meu primo mesmo sabe que eu sou insuportável quando eu tô sem trabalhar ou quando tá faltando as coisas dentro de casa. E aí eu falava, olha, você precisa me ajudar. Só que assim, ele ficava dentro de casa, só que ele não ajudava dentro de casa. Ele não lavava uma louça, ele não lavava o banheiro, ele não limpava o quintal. Gente, eu sei que não é obrigação do homem fazer essas coisas, mas isso não é uma obrigação, mas isso é um senso que a pessoa tem que ter na cabeça. Se eu não tô trabalhando, a outra pessoa tá trabalhando, o que que custa eu ajudar a limpar a casa pra ela chegar e a casa já tá limpa? Esse é o meu pensamento. Não fazia nada. Ficava jogando Free Fire, levantava, comia, o prato que comia deixava na pia.
E aquilo eu começava a chegar, aquilo começava a me irritar. E aí ele veio com uma conversa que eu deveria deixar o meu dinheiro com ele. Tudo que eu recebesse eu tinha que entregar na mão dele, que ele era o homem que ele ia administrar. Aí, gente, eu tenho 27 anos. Eu já morei sozinha, eu já vivi sozinha por muitos anos. Eu nunca fui casada. Então eu tô há muitos anos sozinha. E aí, você quer me deixar alerta é você falar em dinheiro comigo. E aí aquilo me deixou alerta. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu fui e falei, não, eu tenho as contas pra pagar, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar a água, eu tenho que comprar as coisas pra casa, eu tenho que comprar as minhas coisas. Eu tenho contas pra pagar, contas assim pessoais. Contas assim que eu digo assim, por exemplo, comprei uma panela com o nome da panela, comprei uma coberta, enfim, coisas assim. Beleza. Aí, falei, ele já não gostou. Disse que eu não era submissa, e que mulher tinha que ser submissa, mulher tinha que escutar o homem, e eu não escutava. Eu queria fazer tudo do meu jeito, que desse jeito não ia dar certo. E aí começou a dar aqueles pitizinho, dormir fora da cama, ia pro sofá. Aí ia pro sofá, e eu sem entender, ia atrás, conversava, pedia perdão, pedia desculpa, pedia pra ele voltar pra cama, e ele não queria, ele falava que não, que eu era insuportável, que eu era chata, que eu ficava exigindo as coisas pra ele. Aí beleza. Aí eu peguei e parei. Comecei a parar de exigir, mas também comecei a ser ruim também. Comecei a não fazer o que ele tava me pedindo. Só que aí foi passando, passou 2 semanas desempregado e aí começou a me pedir dinheiro. Aí me pedia dinheiro, queria que eu desse dinheiro pra ele ir lá ver o filho dele. Aí me pedia dinheiro pra fazer as outras coisas. E aí eu ia comprar as coisas, eu tinha que ir lá e comprar coisas pra ele, até cueca pra ele eu comprei. E chegava dentro de casa e me tratava mal, me xingava. No começo até que foi xingamentos básicos, né? Só que aí chegou o meu estupim, que foi o dia que ele pediu dinheiro pra ir ver o filho dele. Ele me chamou pra ir com ele. Só que, cara, eu tava muito cansada, porque eu ainda tava me adaptando a 2 empregos, então eu tava muito cansada. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e falei, não, não vou não, pode ir lá. E de São Paulo pra Mauá não demora menos de 1, 2 horas, né? Ônibus, trem, essas coisas. Eu falei, não, pode ir lá. Ele ia buscar o filho dele pra trazer pra cá. Eu falei, não, pode ir lá, não sei o quê. Eu vou ficar dormindo aqui, chega. Quando eu acordar, eu deixar as coisas prontas pra gente tomar café, não sei o quê. Aí ele foi. Aí demorou. Aí eu tenho sono pesado, né? E eu dormi muito tempo depois que ele saiu 6 horas. Aí acordei, já era 11 horas. Nada dele chegar, mandei mensagem, nada de me responder. Ficava 2 pauzinhos, liguei, nada de me atender. E eu não vou mentir, não, eu sou ciumenta, sou muito ciumenta. E aí nada de me atender, nada de me responder, e eu comecei a ficar brava. Fui ficando brava, fui ficando brava, fui ficando brava. Aí eu peguei e mandei. Aí quando ele conseguiu, né? Ele disse que conseguiu o sinal. Quando ele conseguiu o sinal, gente, presta atenção. É uma lógica assim que o que mais me irritou nisso tudo. Ele. A gente tinha um grupo de trabalho que eu coloquei ele pra ele poder arrumar serviço. E aí aparecia muita vaga aqui em São Paulo. Ai, desculpa. E aí eu peguei e ele tava nesse grupo. E aí quando eu mandei mensagem pra ele, ele falou assim pra mim: "Ai, eu fui ver um emprego, esse emprego que apareceu no grupo aí". Gente, o emprego que apareceu no grupo era 11 e pouquinho. Como que meio-dia ele tinha ido ver o emprego? Não tinha lógica. As horas nem batia, né? Não tinha nem lógica dele ver um emprego que tinha acabado de aparecer meia hora, ele foi lá ver o emprego de meia hora que acabou de aparecer pra gente. Não, não meia hora que apareceu, mas que meia hora ele conseguir ter ido ver o emprego. E aí eu falei assim, não, olha, eu não gosto de mentira, você tá de palhaçada. Eu fui, né, fiquei muito estressada. Falei assim, você tá de sacanagem com a minha cara, você tá me tirando, que não sei o que, você não me responde, você não me atende. Ah, meu filho, o bicho virou sarari, o satanás. O bicho virou, meu filho.
ficou transtornado. Aí foi aí que eu consegui ver quem era ele. Aí ele pegou e me xingou de tudo quanto foi nome. Ele me chamava de todos os palavrões possíveis. Possíveis. E aí eu comecei a ver aquilo, eu comecei a chorar, porque eu falei, cara, eu não preciso disso. Eu não vou falar os palavrões aqui, porque eu acho que aqui vai derrubar se falar, mas foi palavrões pesados, de coisas de gente muito baixa. E aí eu falei assim, eu não preciso passar por isso. Não preciso. E aí eu falei assim, olha, vai pra casa da tua mãe. Aí eu falei, vai pra casa da sua mãe. Aí em seguida eu já mandei mensagem pra mãe dele. Eu falei, olha, eu e ele não dá mais, ele vai pra sua casa, não dá mais, ele tá, não quer trabalhar, não quer me ajudar dentro de casa, não dá mais, não consigo. Me xingou, mandei os prints pra ela, falei, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí falei pra ele assim, olha, vai pra casa da sua mãe, a gente não dá mais. Beleza. Ele pegou, veio aqui pra casa, demorou, né, mais de 1 hora e pouco pra voltar, e veio pra casa, trouxe o menino. Chegou aqui, começou a arrumar as coisas dele, catou meu telefone, que era novo, e segurou meu telefone e falou que não tinha dinheiro pra ir embora, que ia usar o meu telefone pra pagar o Uber pra ir embora. E aí eu falei que não, aí fui tentar pegar o telefone, ele não me deu, ele veio pra cima de mim. Aí eu peguei e saí, fui na vizinha, pedi pra ela chamar a polícia, eu tô até hoje esperando a polícia. Pedi pra ela chamar a polícia, não veio. Só que tinha alguns homens aqui na rua da minha casa e eles estavam só de olho, porque aqui não aceita homem bater em mulher, né? E aí eu fui, tentei pegar meu celular, nada, escondi o dinheiro que eu tinha recebido, né, do meu pagamento. Ó, pra você ver como a gente é bem mulher inteligente. Quando eu comecei a ver a situação que tava, quando ele me xingou, eu já comecei a entrar aqui dentro de casa, já comecei a ficar em desespero. Aí eu orei, juntei tudo que eu tinha, assim, de que eu sabia que ele poderia pegar, escondi minhas carteiras, escondi tudo, escondi tudo. Aí, beleza. Aí eu peguei e falei pra ele que eu não queria mais, que não dava mais. Pra ele e pra mãe dele. Aí ele catou meu telefone, segurou meu telefone, chamou o Uber, pediu pra mãe dele chamar o Uber, a mãe dele chamou. Aí chegou aqui, ele catou meu telefone e ia dar pro cara. Aí o cara falou assim que não aceitava essa forma de pagamento. E eu lá fora, porque a minha casa é escada, então eu falei, eu não vou ficar na escada, nem ir perto, pra não acontecer alguma coisa. Aí ele começou a me xingar, falou que eu não prestava, que eu era ruim, que eu era um lixo, que eu era feia, que eu era gorda. Esses eram os mais baixos xingamentos. Que ele tinha nojo de mim, que ele nunca ia querer ter filho comigo, que ele me odiava. Gente, ele falou tudo. Coisas assim, muito triste. Agora já não mexe muito comigo porque eu não faço tanta questão de agradar pessoas que não valem nada. E aí eu peguei, eu vindo tudo aquilo, minha ficha foi caindo. Eu fui vendo que eu tava num relacionamento extremamente abusivo. Aí eu peguei e subi. Aí o cara falou que não ia ficar dessa forma e que ia embora. Aí ele ficou me pedindo dinheiro. Ai, me dá dinheiro aí que eu tenho que ir embora. E não sei o que. Eu falei assim, eu não tenho, não vou dar. Por quê? Porque além dele ter ido embora e não ter, né, ele não pagou a mulher da roupa que ele comprou, ele não pagou o rumo das panelas que ele pegou, as coisas que ele pegou. Então ele ficou devendo uma dívida muito alta. Então se eu pagasse pra ir embora, que era cento e pouco, eu ia sair no prejuízo, porque além de eu pagar isso, eu ainda ia ter que pagar as dívidas dele, que eu paguei. E aí, o que que eu fiz? Falei que não, aí eu falei, despistei, falei, não, eu vou pagar, dá meu telefone, eu tenho que fazer o Pix. Na hora que eu catei meu telefone, na hora eu falei assim, cara, eu não vou pagar, vai embora. Porque as coisas já estavam na rua, eu já aproveitei isso pra poder falar que eu não ia mais pagar pra ele ir embora, que eu não queria mais saber. Aí ele foi e ligou pra ex-mulher dele. E isso, olha, resumindo, lembrando de uma coisa. O filho dele falou pra mim que nesse dia ele e a mãe dele se beijaram. Ele falou pra mim, ai, minha mãe e meu pai se beijou. Aí aquilo já despertou uma raiva, uma tristeza muito grande. E aí eu peguei e falei, não dá, né? Acho que o que tinha pra acontecer aconteceu, cada um segue seu caminho. Falei, segue seu caminho, eu vou seguir o meu, acho que o que tinha pra acontecer aconteceu, não dá mais. Enfim, eu vou resumir até aqui, agora eu vou resumir os tópicos que eu aprendi do que é o que é namorar com uma pessoa que é narcisista. Em todos os momentos, ele
me culpava por ter feito alguma coisa. Ah, eu não cuido da casa porque você trabalha e você não tá em casa. Ele ia dormir no sofá. Ai, que você enche muito meu saco, eu não tenho paciência pra você. Que você é chata, que mulher é chata. Que mulher é insuportável. Aí eu comecei a ver uma coisinha ou outra. Nunca. Ele errava, assim. Tipo, coisas assim que errou mesmo. Tipo, me xingar e não pedir desculpa. Então ele achava que ele tava certo. E aí o que aconteceu? Eu falava, mas por que você falou isso pra mim? Ah, porque você causou isso em mim. Eu falei, mas quando ele me xingou, eu falei assim, nossa, pra que você tem me xingado? Quando ele chegou, ele veio me abraçando. Eu falei, não, pra que você me xingou daquela maneira? Eu nunca fui uma pessoa que te tratou mal, eu nunca te humilhei, eu nunca te xinguei, nunca te desrespeitei como homem e você me xingou daquela forma, como se eu fosse uma qualquer. Aí ele, mas é porque você me irritou. Foi porque você me deixou estressada. Ai, você me irrita. Então, tipo assim, ele nunca entendeu que as coisas que ele fazia pra mim era errado. Ele só entendia que a culpa do que ele fazia era minha. Eu me irritava ele, eu fazia ele chegar naquele ponto, eu fazia ele me tratar daquela forma. E aí, tanto que depois que a gente terminou, ele fala que é, ele fez daquela forma comigo por culpa minha, porque eu estressava ele, eu deixava ele estressado. E aí eu comecei a ver e depois eu fui descobrir que isso é atitude de narcisista, porque o meu primo falou pra mim, Isabela, ele é narcisista. Aí eu falava, não sei o que, né, não. Depois que ele foi embora, a minha irmã veio conversar comigo, que a gente tem mais intimidade, ela falou pra mim que realmente não quis falar nada pra mim, mas que ele era uma pessoa meio estranha em um relacionamento, né? Foi quando ele foi lá e falou mal de mim. Achou isso muito errado, ele falar mal de mim. Eu tava lá, né? Não reconhecia o que eu fazia, minha comida era ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, realmente, realmente. Só que assim, em alguns relacionamentos meus, eu já terminei e voltei. Esse foi o único relacionamento que eu terminei e eu não quero voltar nem de graça. Por quê? Porque em alguns momentos que ele tentou voltar comigo, era promessas e promessas e promessas e promessas. E quando eu não. As coisas que ele falava, eu não falava, eu não concordava. Gente, pra vocês terem noção, uma vez ele falou assim pra mim: a gente vai casar, eu vou me divorciar. Tanto que até hoje não é divorciado. Eu vou me divorciar, a gente vai casar, que não sei o quê. Aí eu falei assim pra ele: eu falei, não, a gente precisa se curar primeiro. Quando eu falei isso pra ele, gente, ele falou pra mim que eu era doente, que eu precisava de passar no psicólogo, que eu era uma pessoa amargurada, que eu era doente e que eu nunca ia ficar com ninguém, que ninguém ia gostar de mim, porque eu era gorda, porque eu era feia, e que ele nunca gostou de mim, que ele ficou comigo por interesse porque eu tinha casa, e que eu era a única opção dele. Isso porque eu não concordei na primeira coisa que ele falou. Então, assim, em todas as situações, quando eu não concordava com o que ele falava, ele me xingava. Então eu comecei a ver que por mais que eu. E aí eu comecei a perceber que por mais que eu achava que poderia voltar, ou que a gente poderia voltar, eu via que ele tinha essa oscilação. Essa oscilação de tá bom agora e de não tá bem. De te amar e te odiar no máximo de querer te matar. Porque a forma que ele falava, o ódio que ele falava, era coisa assim, tipo, meu Deus, surreal. Aí o que eu fiz? Peguei e. Aí depois que ele foi embora, ele voltou uma vez, que foi quando ele voltou pra buscar o restante de algumas coisas dele. E aí, infelizmente, a gente acabou ficando. Essas coisas ainda não tinham acontecido. A gente acabou ficando e aí depois nunca mais voltou e aí eu segui minha vida. Continuei trabalhando, entrei na academia, comecei a cuidar de mim pra poder tirar minha cabeça de tudo que tinha acontecido, né? Aí tá. E aí entrei na academia, menos de um mês que eu entrei na academia, descobri que tava grávida. Aí descobri que tava grávida, entrei em desespero, bem desespero, que eu tava morando sozinha, fiquei desesperada. Aquela aceitação, aquele medo, porque eu era da igreja. E tudo bem, porque quando eu tava com ele eu não estava indo na igreja, mas eu era da igreja. Então aquilo me assustou, porque eu conheço a doutrina, eu sei que
é namorar, noivar e casar e ter filhos. Então eu fiquei me culpando, fiquei falando que eu era culpada, não sei, enfim. E aí, automaticamente, eu já pensei em voltar. Eu pensei que se eu contasse que eu tava grávida, ele ia querer voltar e ele ia mudar o jeito de me tratar. Aí contei. A reação dele foi uma das piores reações que eu vi na minha vida. Ele falou pra mim que meu filho não ia sobreviver porque eu era doente e que eu não ia aguentar segurar. E ele falou que eu era doente e que eu não ia aguentar segurar uma criança, que eu não tinha saúde pra isso. Porque como eu tenho pressão alta, agora eu ainda tenho, só que eu tomo remédio, né? Eu tenho pressão alta. Eu era hipertensa, eu poderia já acontecer de realmente isso não acontecer. E isso foi. A fala dele foi um choque tão grande pra mim que eu, se eu não me engano, na outra semana que eu conversei com ele, eu sangrei, tive um descolamento de placenta. Entrei em desespero, achei que ia perder meu filho, enfim. E aí eu falei, não quero mais. Quero ter contato com essa pessoa. E aí ele passou algumas situações, entrou em contato, pediu pra voltar, pediu pra vir morar comigo, aí veio com aqueles blá 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 de doutrina de igreja que, ai, eu sou o pai do seu filho, é o primogênito, ele tem que ficar com nós, eu que tenho que ser o pai dele, vamos morar junto, vamos ter nossa família, vamos tentar, que não sei o que. Eu falei, não, você vai ferrar com o meu psicológico, tanto na gravidez e depois da gravidez. Então não, não quero. Aí quando eu falava não, quando eu não concordava com alguma coisa, ele me xingava assim de coisas surreal. Ele falava que eu tinha que passar pelo psicólogo, que eu era doente. Ele falava coisas assim que ativavam um ódio dentro de mim e que eu tinha vontade de. Nossa, vocês não têm noção, que se ele tivesse comigo eu tinha matado ele. Aí eu peguei e comecei a ver que ele tava me adoecendo, mesmo de longe. Fui e bloqueei. Bloqueei, não quis mais contato. E quando eu bloqueei, não quis mais contato, realmente eu não tive mais contato. Fiquei até os meus 6 meses sem ter contato com ele. E aí, depois desses 6 meses, eu resolvi desbloquear e contar. E aí, depois desses 6 meses, eu resolvi desbloquear e contar pra ele, né? Contar que era um menino e tava, que eu já tava com 6 meses, que tava tudo bem. Tentei, né? Tipo, ser boa, tipo, mandei vídeo do meu filho mexendo. Eu fui uma pessoa assim, eu tentei ser bem flexível, porque realmente tinha hora que eu não era muito flexível, né? Eu tinha que ser um pouco mais paciente. E aí eu fui, mandei, e aí no começo era tudo bem, aí eu falei pra ele, falei, olha, você vai registrar seu filho? Eu preciso saber. Aí ele foi e falou assim, não, eu só vou registrar se a gente for ficar junto, porque eu não quero meu filho tendo contato com outro homem que não seja eu, que não sei o que. Eu falei assim, olha, infelizmente, em voltar, nós não vamos. Aí quando eu falei isso, ele fez o que ele sempre fez, que era me xingar, me humilhar, me chamar de lixo. Aí falou que eu era um lixo, que eu não sabia o que era ser mãe solo, e que eu tinha que ter um pai comigo, e que eu ia me ferrar muito nessa vida, que eu era miserável. Tudo assim, de coisa assim, eu escutei dele. Aí eu falei assim, tá bom. Bloqueei de novo e segui com a minha gestação. Segui. Deus proveu tudo. Deus proveu tudo, 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 tudo. Não precisei de nada. Não precisei pedir nada pra ele. Não precisei de nada, 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 nada assim. Se ele me deu 10 reais na minha gravidez, foi muito. E aí eu. Acabou. Tipo, aquele. E aí eu. Pra finalizar, né? Aí comecei a pesquisar mais sobre os narcisistas. E aí eu comecei a ver vídeos e algumas psicólogas falando sobre. Eu falei, realmente eu vivi isso. Tudo era culpa minha. Eu era culpada por ser tratada mal. Eu era culpada por ser xingada. Sempre demonstrou não me amar. Quando
só gostava de mim quando convinha, quando, né? E aí eu vi e falei, não. Tanto que há uns dias atrás eu tentei conversar com ele, tentei ficar de boa. Tentei pedir pra ele registrar, o filho dele ele não quis. Falou que a gente tinha que voltar. Ah, eu vou separar, que não sei o que, eu vou divorciar. Ele não tá com ela, só que eles ainda são casados no papel. Então ele fica falando. Toda vez ele fala pra mim que vai divorciar, só que eu não quero ficar com alguém que é casado. Eu acredito muito que o que tá ligado na terra tá ligado no céu. Se tava casado no papel, tá casado. Independente. Se eu não me engano, diz que tem 8 anos separado. Enfim. E aí eu falei, não, não quero, não dá. Né? Aí eu falei que eu não queria voltar. Eu falei, olha, eu só tô te procurando pelo meu filho. Eu quero só saber se você vai registrar. É, só se a gente voltar. Eu falei, então a gente não vai. Então eu não vou registrar. Então ficou por isso, ele não vai registrar. Bloqueei porque eu falei pra ele, falei, olha, eu preciso saber se realmente você vai registrar. Por 2 dias ficou muito bonzinho. Era um amor de pessoa, gente. Pensa uma pessoa leve de conversar, uma pessoa de paz, tranquilidade pra conversar. Era ele. Quando eu discordava, ele se transformava no cão, ele ficava cão. Se transformava assim surreal. E aí eu falei, não, gente, não preciso disso não. Eu falei, não, eu preciso dessa miséria, nem meu filho precisa dessa miséria de ter um nome de uma pessoa assim tão ruim, de coração tão duro. Aí eu falei, então deixa pra lá. Eu falei, olha, desculpa, mas infelizmente as suas atitudes fazem as pessoas se afastarem de você. Faz com que as pessoas não fiquem perto de você, faz com que as pessoas te enojem você. E realmente é o que acontece, né? Descobri várias coisas que não vêm ao caso, mas só me pontua que não, eu não preciso dele. E, e eu sei que não vai ser fácil ser mãe solo, mas a minha mãe mora comigo, minha mãe me ajuda, minha família me ajuda, como eles me ajudaram a gestação inteira. Então, infelizmente, eu digo que graças a Deus eu vi cedo que eu tava vivendo isso. Eu não aceitei. Então, tem pessoas que vivem esse tipo de um casamento com um narcisista por anos, por, por muito tempo, por meses, e não enxerga que é um narcisista. Por quê? O narcisista, ele te culpa por fazer você se sentir mal. O narcisista faz com que você se sente culpada que o que ele tá fazendo com você é culpa sua. Só tá fazendo isso com você porque você é culpada. Então as pessoas não enxergam isso. E foi o que aconteceu comigo. Tinha coisas que ele fazia, que ele me xingava, me humilhava, que eu achava que a culpa era minha, porque eu era chato, porque eu era exigente, porque eu cobrava muito, eu era muito chata. Então eu achava que realmente a culpa era minha. Então eu fiquei por 2 meses vivendo nisso, achando que eu era culpada, que eu era isso. Porque ao mesmo tempo era assim, era uma, como eu falei, uma oscilação. Tinha dia que tava muito bem, então a gente tava muito bem. E tinha dia que a gente tava. E tinha dia que a gente tava extremamente ruim. Ruim, assim, no nível de eu chorar. E aí eu falei, não. E eu falei, não, não preciso disso. Então, vocês precisam. Eu fiz esse vídeo mais por causa disso, né? Demorou pra mim entender, demorou pra mim me curar disso, né? 8 meses, longo 8 meses demorou pra mim entender. E que realmente não é assim que faz, não é assim, não é disso que a gente precisa. Então, pra quem é mulher, tá num relacionamento onde a pessoa a pessoa erra, não te pede desculpa. A pessoa não quer te ouvir, a pessoa não quer entender o que você tá sentindo. A pessoa não quer ser seu parceiro, saia fora. Saia fora um quanto é antes. Eu sei que é doloroso terminar um relacionamento, eu sei como é difícil. Mas o mais difícil é você viver numa vida assim, aonde você acorda e você é culpada por ter acordado. Aonde você vai dormir, você é culpada por ter ido dormir, você escuta xingamentos, coisas horríveis que você não merece. E então, vem um alerta pra vocês, né, sobre isso. Fuja de ter um relacionamento assim, gente. Nós mulheres, não que eu digo, nós mulheres não precisamos de homem. A gente precisa de um parceiro, só que a gente não precisa de ser humilhada pra ter um parceiro.
A gente só precisa de ter um parceiro, mas não ser humilhada pra ter um parceiro. Então, nós conseguimos, né, eu consegui muita coisa na minha vida. E não é qualquer pessoa que vai chegar e vai fazer eu perder tudo por causa de qualquer coisa. Então, a gente consegue, nós mulheres conseguimos nos amar primeiro. E não é nem só conseguir, a gente precisa se amar primeiro. Se a gente se amar primeiro, não tem quem faça com que a gente se sinta mal. Então, por mais que a pessoa venha e nos xingue, te humilhe, você precisa de ter a segurança que você basta, você se basta e não precisa de mais nada. E tá tudo bem com isso, entendeu? É... Então é isso, eu quero deixar esse alerta pra vocês. Tomem cuidado com pessoas que não aceite ouvir vocês. Não quer conversar. Estranho quando o homem não quer conversar. Eu não tô dizendo obrigado, tô falando conversar. O relacionamento precisa de conversa, precisa de ter comunicação, precisa de ter entendimento de ambas partes. Se tem alguma coisa que não tá agradando, precisa de ter uma conversa. E é isso, né? É isso. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Manda esse vídeo para mais amigas, para mais pessoas. Lembrando que, né? Acabei de lembrar que a psicóloga me falou que não é só homem que é narcisista. Existe mulher narcisista também. Tem mulheres que são narcisistas também. Então, mande para o seu amigo, para sua amiga. Existe mulher narcisista também. Mas, como eu vivi só com narcisista, eu tenho esse desabafo para fazer. Mas é isso, não esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar para seus amigos, comenta muito, me conte um pouco da sua história, do que você viveu, se você está vivendo, tire sua dúvida. E é isso. Tchau!